Você doutor no Israel? Et tu ne sais pas ces choses. E como é que tu não sabe essas coisas? En vérité, E é verdade, te digo. nous disons ce que nous savons. Nós estamos a falar o que nós sabemos. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Estamos a dar testemunho àquilo que não vimos. Et nous ne recevons pas notre témoignage. Não estamos a receber testemunho que não criamos. Si vous ne croyez pas, Se tu não crê, je vous ai parlé e estou a te falar, des choses terrestres. e a coisa terrestre, Comment croyez-vous quand je vous parle des choses terrestres? como é que tu vai crer as coisas que eu te falei terrestre? Personne n'est monté jusqu'au ciel. Ninguém subiu lá no céu Si ce n'est celui Se qui não foi a est pessoa descendu du ciel. que desceu da terra, saiu do céu por dentro da terra. Et le Fils de l'homme qui est dans le O ciel filho do homem que estava lá no céu, est comme Moïse, e como Moisés, éleva les serpents dans le e ele désert. tinha levantado um serpente lá no deserto. Il faut de même que le Fils de E a l'homme mesmo soit também élevé, o filho do homem vai ser levantado. afin que quiconque croit en E lui fim que aquele que vai crer a ele, ait la vie éternelle. e não pereça, não perda, ele receba a vida eterna. Car Dieu a tant aimé le monde Quando Deus amou o mundo, qu'il a donné son Fils unique. é o Deus, o único filho. Aclamando por Amém na igreja? E a testemunha a nossa mamãe acabou de dar. Témoignage que maman a dit sur a oublié le gars. A nossa mamãe disse que ela vive aqui atrás. Maman a dit le vidéo dans la halle. Essa testemunha, Témoignage oyo, esse acidente, accident oyo, nós vimos aqui. photographe awa. O nosso pai Papa a dit nos explicou. alors il a dit Deve haver uma coisa aqui entre nós aqui nesse redor. alors il a dit mon accident O acidente nesse redor não foi ser a pessoa, mas provavelmente uma mulher, mas nós vamos orando, porque aquela coisa não acontece da maneira que ela acontecer. Então se pretende a morte, mas nós rezamos aqui, levamos um tempo mesmo, parece 2 semanas disso, antes essas coisas aconteçam. Se tu ouvir a mamãe testemunhas aqui, e vou dar a glória a Deus, porque esse acidente não vimos assim. Se ele tem vida, não sei, mas nós falamos assim, nós rezamos aqui, essa coisa não acontece da forma que os demônios pretendiam, que leva aquela pessoa no mundo, na morte, porque não conhecemos quem é. Entendemos, família? Não conhecemos quem é, mas o nosso trabalho é rezando, porque aquelas coisas que o diabo pretende fazer, para não acontecer com o Filho de Deus, porque a nossa mamãe é a filha de Abraão, e ele precisa da cura. É por isso Deus o viu, aonde que ele estava, foi localizado para a profeta de Deus, para nós rezarmos, que ela seja em vida, porque hoje em dia é esse testemunho. Amém. Amém, igreja? Amém. O nosso trabalho é esse, é tirando a pessoa onde está quase uma das coisas assim não pertence a Deus, e chamando ele volta mesmo a Deus, porque Deus tem um projeto para ele. O projeto tem que ser cumprido. Ela não pode morrer mesmo assim à toa, porque aquela coisa ainda não aconteceu na vida dela. E a vida dela, aquelas coisas têm que acontecer, e depois essas coisas vão acontecer.
Batismo. A gente fala mesmo do batismo. Talvez não conhecemos o que é batismo. A gente, outra pessoa só forma isso assim, se mergulhar na água. E não sabe qual é o objetivo. Mas o batismo é um engajamento. Um engajamento que tu vai fazendo perante Deus. Porque a vida também você leva. Talvez a vida que você leva. E Deus precisa de ti. E tirando naquela maldade. E para você ter aquela bênção de Deus, você deve entrar também na família de Deus. E a primeira coisa, tem que se engajar e acreditar no Jesus Cristo como Salvador, como Deus Senhor. E quando tu recebes isso, daí que tu vai entrar no reino do Senhor. Talvez você pode perguntar a mim, e também tem um gatuno, e aquele gatuno quer dizer, não foi ensinado. Aquele foi exceção. Toda regra tem exceção. E aquele foi exceção. Não para ti. Se tu vai esperar ficando como um gatuno e vai no reino do céu, tu não vai entrando. Porque nós estamos pregando que tu saia onde você está, recebe Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, e morre com Ele e ressuscita com Ele. Aí que tu terá mesmo a vida inteira. Amém, igreja? Amen. E isso nós devemos saber essas coisas para tornar um filho de Deus. Para tornar um filho de Deus, o que é que precisa? Qual as coisas você pode fazer? Então, nesse contexto, nós acabamos de ler. Vimos aqui estamos falando acerca do doutor. E aquele doutor conhecia as mesmas coisas de Deus. E aquele que escreveu, podemos dizer, Constituição de um país. E ele conhecia como é que a Constituição do país que era. Mas quando ele chega com Jesus Cristo, ele pergunta ao Cristo: como é que a gente pode fazer para ter já o reino do céu? O Jesus Cristo lhe disse: você tem que renascer a segunda vez. Amen. Renascer? Como renascer? Eu sou mais velho. Eu tenho já 80 anos. E como é que vou renascer, mano? Amém, igreja? Amen. Eu sou mais velho. Ainda por cima, a minha mãe já está falecida. A minha mãe já está morta. E como é que eu vou botar mais na barriga da minha mãe? A minha mãe já não existe mais. Mas ele foi doutor. Conhecia como é que as coisas é. Mas não tinha conhecimento das coisas de Deus. O conhecimento que ele tinha era sul do mundo aqui, né? E aqui terrestre. Não era celestial. Mas o que estava a dizer? Para você ter lá o vida celeste. Não havia celestial. Mas a vida celestial. Eu preciso você renascer.
tu não sabe essas coisas? Ah, daí Jesus Cristo entendeu. Disse que essas coisas mesmo espirituais é preciso você também torna espiritual. Amém? Se você não é espiritual, nunca vai entender. Podemos começar a falar de manhã, até lá mesmo, nunca entenderá nada, porque você é canal. Quem é canal? Quem é canal? Não entende nada que nós falamos de espírito. Porque ele é canal. Não entende mesmo, são diferenças. É por isso Mateus Jesus Cristo, porque ele disse, e ele é o rei dos judeus, e ele entenderam mais. E ele pensava que a pessoa que vai vindo vai vir quer dizer, com soldado, com muita coisa, com muita garra, quer dizer, com chá, não sei o que. Afinal de contas, Jesus Cristo só veio nem para essa terra, não. Só para tirar uma pessoa que está na terra, para levantar lá no céu. Aonde que ele disse? Eu vou subindo. Vou lá preparar o lugar onde vou estar. E você também estarão lá. Amém, igreja? Quem vai estar lá? E aquele foi preparado. Aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. É por isso que no momento nós estamos num momento difícil, momento que estamos. É complicado. Porque muitas pessoas não entendem o que é espiritual. Porque quer dizer, não está entendendo muito. Está se confundindo. Está se confundindo. Entender que quais as coisas que nós devemos seguir. Se você lê também a Bíblia lá, você vai vendo que o Tomás perguntou a Jesus Cristo qual é o caminho que não devemos seguir. Lá em João 14:6, o Jesus Cristo disse, e ele é que é o caminho. Amém? Amém? Quer dizer, quando diz que ele é o caminho, quem não vai seguir Jesus Cristo? Será que vai entrar na casa? Quem não vai entrar não vai seguir Jesus Cristo? Será que vai entrar mesmo até no lugar? A igreja, será que vai seguir o lugar, a forma que ele vai? Porque ele é o caminho. E ele que aponta. Se você não seguir o caminho,